Sexta-feira foi comemorado o Dia Mundial da Justiça Social e hoje a CBN traz até os estúdios o defensor público Ítalo Viegas, que atualmente atua na Defensoria Pública do Estado do Paraná, aqui em Foz. Doutor Ítalo, bom dia. Bom dia, Cris. O senhor já esteve com a gente aqui quando falou do trabalho da Defensoria junto ao Centro de Nutrição. Sim. E eu queria que o senhor explicasse novamente o que é a Defensoria, qual que é o trabalho de vocês? Cris, é muito importante, né, esse espaço, porque costumeiramente a gente pensa, quando vai reivindicar nossos direitos, em saúde, educação, lazer, segurança, trabalho, e a gente esquece que uma vez violado esses direitos, a gente vai precisar do suporte e do apoio de alguém ou de alguma instituição para garantir esses direitos. E é justamente esse o papel da Defensoria Pública. A Constituição fala que o direito à assistência jurídica vai ser prestado pelo Estado, especialmente aqueles que têm dificuldades, né, financeiras para contratar um advogado particular, e é justamente aí que a Defensoria Pública entra. A gente é uma instituição prevista na Constituição e que tem como missão constitucional assegurar e garantir direitos de toda a ordem. Então, todos esses direitos que são fundamentais para o dia a dia do cidadão, a Defensoria Pública tem a competência para, uma vez violados ou ainda que não violados, sejam ali, que haja prevenção dessa violação. Qual que é a diferença de Defensoria Pública, Ministério Público e advogado particular? Diferença ou vocês têm um trabalho integrado? Como é que funciona? Isso é muito importante, né? O advogado particular, ele é um profissional liberal, né? E uma vez contratado, tem ali, junto com o seu cliente, uma relação de confiança e de prestação de serviço. A Defensoria Pública, fazendo esse paralelo com o advogado particular, trabalha de forma semelhante no sentido de acionar a justiça, mas tem algumas diferenças, né? Eu, enquanto defensor público, tenho independência funcional, por exemplo. Então, ainda que você busque a defensoria, se eu entender que aquela demanda não tem viabilidade jurídica, que é uma demanda sem fundamento, ou que o melhor caminho não é aquele que você pensou inicialmente, eu tenho como te explicar isso, te orientar, né, de forma adequada, e adotar esse caminho que eu entendo mais adequado, ainda que inicialmente o interesse daquela pessoa que buscou a defensoria tenha sido outro. Já é uma relação um pouco diferenciada dessa de prestação de serviço, né, onde você é contratado para executar aquele serviço. Essa é uma... Pode continuar. E quem que pode procurar a Defensoria Pública? Tipo, tem uma determinada situação econômica? Como é que funciona isso? O nosso critério principal é a vulnerabilidade econômica. Então, famílias que recebem até 3 salários mínimos são beneficiárias do serviço da Defensoria Pública, mas a gente tem algumas outras situações que não envolvem a vulnerabilidade econômica e que a gente atende independentemente de renda. Então, mulheres em situação de violência doméstica, criança e adolescente, pessoas com deficiência, pessoas presas ou adolescentes internados, qualquer vítimas, né, de discriminação racial ou discriminação de gênero. Outras vulnerabilidades que não são a econômica, a gente também atende por entender que a missão da Defensoria Pública é justamente garantir os direitos humanos e fundamentais de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade. Então, a gente também não atende somente indivíduos, né? A gente também faz tutelas de ordem coletiva. Um exemplo aqui famoso, né, da regularização da ocupação do Bubas foi a Defensoria Pública quem atuou junto àquela comunidade buscando a regularização daquele espaço, uma vez que eles já estavam lá efetivamente instalados. Então, não tem uma vulnerabilidade econômica de uma ou outra pessoa, mas existe uma vulnerabilidade do grupo todo. Então, é um escopo bem amplo, né? A demanda é muito grande, doutor? A demanda é bastante grande. Hoje, a principal demanda da Defensoria Pública é relacionada a direito de família. Então, pensões alimentícias, divórcios, guardas, são demandas muito recorrentes, né, na sede da instituição. E reconhecimento de paternidade também é uma demanda bastante comum. E especialmente na área da infância e juventude, hoje, o que eu observo com maior volume de demanda são aquelas demandas relacionadas à saúde. Então, tanto o acesso a tratamentos, procedimentos cirúrgicos e medicamentos batem a porta, né, constantemente da Defensoria Pública. E, assim, tem como a gente comparar, por exemplo, o tempo de entrega de vocês? Porque quando a gente pensa em defensoria, eu não sei se existe ainda esse preconceito de que, por ser público, não vai ser tão bom como se fosse o particular, o privado, vai demorar mais tempo. Existe isso ainda? Existe. E tem vocês têm uma meta de prazo para entrega? Como é que funciona? Isso é muito importante. De fato, existe ainda essa espécie de preconceito, né, ou de um senso comum em torno do serviço público no geral. Mas é importante pontuar que, enquanto membro da instituição, a gente ingressa por meio de concurso público, né, um concurso tão difícil quanto o concurso de magistrados, promotores, no mesmo formato, basicamente. Então, são pessoas extremamente qualificadas, servidores também, né, que
integram um quadro da instituição também passam por concurso público. Então, assim, um suporte profissional bastante qualificado. Em relação ao tempo de entrega, isso é importante. Enquanto Defensoria Pública, por lei, salvo situações de emergência, eu tenho que buscar solucionar as demandas primeiro na via extrajudicial. Então, imagina que você chega até mim com um pedido de medicamento. Seu filho precisa de um medicamento, né? O município, o Estado não está te fornecendo. E não é uma situação emergencial. Eu tenho, por lei e por missão da instituição, primeiro tentar resolver isso de forma extrajudicial. Então, a gente oficia o município, oficia o Estado, explica a situação, pede uma solução. E uma vez que haja a negativa ou a ausência de resposta, aí sim, eu ingresso com uma ação judicial. Isso tudo, se eu for te botar em termos de tempo, é muito relativo porque depende do caso. Mas a gente trabalha com prazo de 10 dias para a resposta de ofício, uma vez que a pessoa busca a defensoria. Não tendo essa resposta, eu costumo reiterar, porque às vezes a demanda do ente público, principalmente, é muito grande. Então, ali em mais ou menos um mês, não tendo uma resolução extrajudicial, eu já ingresso com a ação. E aí foge um pouco do tempo de resposta da instituição, porque você deu ao judiciário essa demanda. Então, aí tem um fluxo da justiça próprio, da justiça que não é tão rápido, mas é importante pontuar que no caso de crianças e adolescentes, a vara é especializada aqui em Foz do Iguaçu. Então, as demandas costumam ser atendidas com um tempo razoável, né? O judiciário aqui é bastante sensível às causas das crianças e dos adolescentes, o Ministério Público presta um apoio importante também. Então, eu entendo que não é um tempo tão demorado, mas isso falando de infância, falando de família, existe hoje uma pequena fila para a instituição, né? Justamente em razão do fluxo, né? de pessoas, mas também é um serviço gratuito, com muita qualidade. Então, assim, ainda que às vezes não seja resolvido naquela mesma semana, uma entrega ali em poucos meses, eu entendo que é bastante satisfatória e com o tempo a gente vai tentando ali melhorar. E a Defensoria Pública aqui do Estado do Paraná é um serviço até relativamente recente, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Talvez por isso muitas pessoas ainda não conheçam. Como é que está estruturado hoje o serviço? Vocês têm uma equipe pequena, uma equipe grande? Como que está a estrutura? Hoje aqui em Foz do Iguaçu somos 5 defensores e defensoras públicas, né, nas áreas da infância, criminal, execução penal e família. 2 defensoras para a família justamente em razão da procura, da demanda. A gente tem um quadro de servidores e técnicos e também um quadro de assessores, estagiários, residentes jurídicos. Hoje eu acho que são cerca de 50 pessoas a 60 pessoas na sede da instituição. Então a gente tem um quadro bom, né, ainda não compatível com o volume de trabalho, porque sempre falta, né, um braço a mais ali para a gente fazer algo que a gente gostaria e ainda não consegue, mas entendo que o serviço hoje é bem estruturado e que se a população buscar, vai ficar bastante satisfeita. O senhor falou há pouco de pessoas que chegam até o senhor e vocês explicam que não é o caso de recorrer à justiça, o senhor mostra outro caminho, né? Isso. Tem muita gente que chega achando que não tem direito, chega com vergonha até vocês? Sim, bastante gente chega com a percepção de que não faz jus àquele direito, ou que, como você pontuou inicialmente, busca a gente como último recurso, mas com pouca esperança de resolução, justamente por não conhecer o serviço, mas acaba, no curso da demanda, se surpreendendo. E a gente tenta, sempre que atende uma família, avaliar ali o núcleo familiar como um todo. Então, às vezes, você bate a porta da instituição com um problema de pensão alimentícia, mas você descobre que tem uma demanda colateral, ou seja, é encaminhada para o setor ali que é responsável. Assim como também muita gente não chega até a defensoria. Eu costumo dizer que hoje, por exemplo, a maior demanda da defensoria é saúde, mas talvez não seja a maior demanda de Foz. Porque eu só vou descobrir essa demanda uma vez que essas famílias busquem a gente e tirem dúvidas. É justamente a partir dessa conversa que eu posso identificar outros gargalos aqui na cidade e outras frentes de atuação. Então hoje é saúde, mas talvez não seja, de fato, a maior demanda da cidade envolvendo, por exemplo, criança e adolescente. O senhor falou que a questão do direito da família, que vocês atendem, questão de separação e tal, e pensão. Eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo muita situação envolvendo menor, ameaçando pai e mãe, questão policial mesmo. Uma mãe se sentiu ameaçada, pode procurar defensoria, no caso, para se defender do filho? Isso é importante, né? Eu também trabalho na área infracional aqui da criança e adolescente, então eu também atendo adolescentes que cometeram crimes, que a gente chama de ato infracional no direito da criança e adolescente. E, em se tratando de criança e adolescente, a gente sempre entende que as medidas que são adotadas são sempre medidas que reestruturem aquele núcleo familiar, ao invés de segregar ele ou de diminuir aquele vínculo, você tem que tentar, antes de uma medida mais grave, sempre estruturá-lo.
No caso de uma mãe sendo ameaçada por um filho, a gente está ali talvez num contexto de violência doméstica, em alguma medida. Então, existe o serviço hoje do, acho que é CREAM, ou CRAM, CRAM, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, onde essa mulher, uma vez se sentindo ameaçada, seja qualquer membro da sua família, né, deve buscar esse serviço. A gente também faz um atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica mensalmente na Defensoria, justamente em parceria com o CRAM. Então, pode buscar a Defensoria ou o CRAM, mas a gente entende que o caminho, a porta principal é justamente o CRAM, e o CRAM faz os encaminhamentos para a Defensoria nos casos que entende necessário. E aí, uma vez que se verifique que esse adolescente, de fato, está cometendo um ato infracional, não cabe à Defensoria Pública responsabilizá-lo. Quem tem esse papel de fazer a representação de eventual ato infracional é o Ministério Público. O Ministério Público representa esse adolescente em caso de cometimento desse ato infracional, é aberto um processo judicial e a Defensoria Pública faz a defesa desse adolescente. Esse é o nosso papel dentro dessa demanda de ato infracional. Que eu já vi até adolescente ameaçando o avô e morando na casa do avô. Você já acompanha algum caso de pedirem uma medida protetiva? O que acontece com esse adolescente quando tem essa medida protetiva? É um caso complexo, né? Particularmente, nunca acompanhei um caso de medida protetiva em face de adolescente, com a mãe ou o avô, mas acompanho vários casos. Todos os casos que a gente pega, a grande maioria dos casos que a gente pega, são de núcleos familiares fragilizados. Então, existe uma violência recíproca entre esses membros. Nunca é uma violência... Já é a família toda desestruturada, né? Nunca é uma violência só de uma parte contra a outra, né? Costuma ter uma violência recíproca. Então, a gente tem que tentar, especialmente nesse caso de criança e adolescente, antes de apartar, de tirar essas pessoas do convívio umas das outras, reforçar esses laços familiares. Isso realmente não sendo possível, existem algumas medidas, né? A gente tem adolescentes aqui, por exemplo, que estão acolhidos, né? É justamente o caso em que sofreram alguma violação de direito por parte da família, ou o núcleo familiar não é capaz de lidar com ele ou de garantir os direitos dele. Essas crianças são acolhidas em instituições aqui, tanto acolhimento familiar quanto institucional. Então, nunca tem uma medida só para um caso que envolve criança e adolescente, porque você tem que tentar preservar aquele núcleo familiar. Então, às vezes, a separação não é a melhor medida. Separação de corpos, digo, né? Esse afastamento. Porque uma vez afastado esse adolescente do lar, para onde ele vai? Sabe? Então, assim, a gente sempre tenta trabalhar a reconstrução desses vínculos, e não sendo suficiente, tem essas medidas. Uma medida de proteção tanto para a mãe, quanto uma medida de proteção para o adolescente, né? E às vezes essa medida costuma ser o acolhimento. Acaba ficando numa instituição que é especializada no cuidado de adolescentes que estão com problemas, né, de direitos, de vínculos familiares fragilizados. Você serve um tipo de ponte para qualquer caminho que possa ajudar a família, a pessoa caminho, a se encontrar. A infância e juventude trabalha em rede. Nunca vai ser a Defensoria Pública, por exemplo, a porta-voz daquela solução. Eu tenho que conversar com o Ministério Público, a gente tem que conversar com o juiz, com o Conselho Tutelar, com o CRAS, com as próprias instituições de acolhimento. Então, a gente faz esse trabalho em rede, tem assistentes sociais, psicólogos. É muito difícil você apontar uma solução única para um caso que envolve um núcleo familiar, né, de criança e adolescente. Falando também de pensão alimentícia, né? Que é um assunto que gera aí bastante procura. O que as pessoas precisam saber, né, antes de entrar com um pedido, de procurar aí a Defensoria Pública para questões relacionadas a isso? Pronto, acho que é importante pontuar que, eventualmente, caso você já seja gestante, você já tem direito, né, a fazer o pedido de pensão alimentícia, esse pedido de pensão voltado para essa criança, né, que está ali sendo gestada. E a gente sempre trabalha, né, a Justiça trabalha com 3 pilares, né, a possibilidade, a necessidade e a proporcionalidade. Ou seja, uma vez que você vá processar esse genitor, essa genitora, para que ela pague ou ele pague pensão alimentícia, é avaliado as condições pessoais que essa pessoa tem. Então, é comum que pessoas busquem com uma expectativa de pensão alimentícia que por si só vá suprir todas as necessidades, mas a gente sabe que a realidade, às vezes, da outra parte não comporta. Então, existe, né, inclusive, uma orientação de tentar medidas de conciliação antes de buscar a justiça. A Defensoria Pública faz esse papel. Não raramente, antes de a gente acionar o judiciário, tenta conciliar ali entre as partes. Mas, basicamente, tem em mente que vai ser garantido o direito, né, uma vez reconhecido ali aquele vínculo biológico. E caso não esteja reconhecido, a gente também tem um serviço de reconhecimento de paternidade. A gente também consegue fazer essa solicitação, fazer o teste de DNA. Então, a gente faz toda a instrução. A pessoa pode chegar lá com o seu documento básico, RG, comprovante de residência, certidão de nascimento, e ainda que não tenha nenhuma outra prova de vínculo,
biológico, né, com esse genitor, geralmente é um pai, a gente vai auxiliar ela a fazer a instrução. Se não for reconhecido, a buscar o reconhecimento. Ela tem que ter em mente que ela não precisa chegar com tudo pronto. A Defensoria Pública presta justamente a orientação e a assistência judiciária. E no caso de violência doméstica, a mulher tem que passar primeiro pela delegacia ou pode procurar vocês primeiro para receber informações? Que caminho que vocês orientam? Hoje o caminho que a gente orienta é o do CRAM, justamente por ser o serviço especializado da cidade. Mas uma vez que ela busca a delegacia, né, primeiro, a delegacia também tem todo um protocolo interno de fazer o atendimento humanizado, fazer o encaminhamento para o CRAM. Então, assim, ela pode buscar qualquer um dos serviços que a gente tem que ter um fluxo de encaminhamento para os outros serviços, né? Ela nunca vai ser bater a porta, por exemplo, da Defensoria Pública e a gente vai dizer assim, não é aqui. Uma vez que ela chegar até lá, ela vai ser atendida, mas a gente entende que o serviço de referência hoje é o do CRAM. Então vamos de novo marcar esse endereço. Qual que é o endereço de vocês? Fica no edifício Office Life, ali perto ao lado da CIF. Da CIF, o número, deixa eu pegar aqui. É ali aquele prédio perto todo da antiga Santa Casa, né? Para o pessoal que tem a referência aí, né? Avenida Brasil, ali. Isso, Avenida Brasil, CIF, né? Número 1829, edifício comercial Life Office, no centro ali da cidade. Tem que agendar horário, chega direto. Como é que funciona, doutorita? O atendimento ao público funciona de 1 às 5 da tarde. Muitas pessoas chegam bem mais cedo, né, naquela ideia de tentar pegar... Por isso que eu já passei ali e vi, tipo, muita gente ali na frente esperando, é isso? Isso, não há necessidade, né, mas as pessoas têm esse hábito, né, quando buscam serviço público, de tentar chegar o mais cedo possível para serem as primeiras a serem atendidas, mas uma vez que você chega, você vai ser atendido. A única diferença é que, a depender do serviço, você vai ser orientado inicialmente, vai ser colhida a sua documentação e vai ser agendada uma data de retorno, caso não tenha vaga naquele dia. Então, você nunca vai sair sem um atendimento. Isso falando de família, que é um número maior. Falando de infância e juventude, especificamente, os atendimentos são todas terças e quartas, mas situações emergenciais, todos os dias, segunda a sexta, pode ir lá de 1 às 5 que a gente vai atender. Tudo presencial, não tem tudo pelo presencial. WhatsApp. Tudo isso, presencial. Tudo presencial. Tá joia, então. Não dá tempo para mais nada, né? Finalzinho já do nosso tempo aqui, conversamos com o Dr. Ítalo Viegas, ele que é defensor público, integrante aqui da Defensoria Pública do Estado do Paraná, em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e orientações à população aqui através das ondas do rádio. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Ítalo. Um abraço, bom trabalho para vocês. Valeu, para vocês também, um prazer.